inscritos, estamos de volta com o TV News desta quarta-feira, dia 17 de outubro. O Holocausto da hanseníase também fez vítimas em Alagoas. Pelo menos 200 alagoanos foram obrigados a deixar o estado. Apenas 3 irmãos voltaram para casa. A história que você vê agora com exclusividade conta o drama dessa família. Nas mãos, as marcas deixadas pela hanseníase. Na alma, as feridas provocadas pela dor do preconceito. Eu era humilhado, eu era muito criticado. O alagoano Saltiron Triburtino Barros conta pela primeira vez detalhes da história de um holocausto brasileiro, o da hanseníase. Antes dos 7 anos, assim como milhares de judeus enviados aos campos de concentração, Saltiron teve de embarcar num trem com destino à exclusão. Por estar com lepra, nome como era conhecida a hanseníase, ele foi condenado ao isolamento no Hospital Colônia da Miroeira, em Pernambuco, onde permaneceu por 23 anos. Dos seus 7 irmãos, 2 tiveram hanseníase. Geovânio, já falecido, foi para São Paulo e José ficou no mesmo hospital que Saltiron. O isolamento compulsório dos doentes foi uma política obrigatória no Brasil por 40 anos, entre as décadas de 1920 e 1960. Em Alagoas, pelo menos 200 pacientes, entre adultos e crianças, foram obrigados a deixar o estado. Apenas Saltiron e seus 2 irmãos conseguiram voltar para casa. Os demais alagoanos morreram ou ainda hoje vivem isolados, longe de sua terra natal. Alagoas teve o seu próprio leprosário, inaugurado em 1940, funcionou por pouco mais de 10 anos. Após o encerramento das atividades, o estado vizinho de Pernambuco passou a receber os pacientes alagoanos. É por isso que Saltiron foi internado no Hospital da Miroeira. Era obrigatório, tinha aquela obrigação de ficar ali internado forçadamente, já por causa do preconceito e da discriminação. E ali fiquei ali internado, né? Eu acho que de criança mesmo, na época só tinha eu, o resto tudo era adulto. Na época ali naquele hospital tinha uma faixa de 300 pessoas. E quando eu cheguei lá, cheguei mais ou menos com a faixa de 6, 7 anos. Clodes Tavares, professora da Universidade Federal de Alagoas e uma das principais especialistas em hanseníase do país, afirma que a política de isolamento compulsório, além de não ter contribuído para a erradicação da doença, fez os pacientes alagoanos sofrerem duplamente. Para minha surpresa, em 2000, eu visitando o Hospital da Miroeira, lá em Paulista, em Pernambuco, eu conheci 6 pessoas, 6 senhores de Alagoas que me informaram que eles eram do hospital aqui em Maceió, né? E que em junho de 1959 eles foram transferidos sem serem consultados para o Hospital da Miroeira e que eram muitos. A informação dele era que era um vagão de trem, né? E que eram crianças, adolescentes, adultos, idosos, homens e mulheres. E que naquela data, que foi outubro de 2000, quando eu os conheci, eles me informaram que só existiam 36 vivos, que eu fiquei muito surpresa pelo número de pessoas, que eles relataram mais de 200 pessoas só em 59 e em 2000 só ter 36 vivos, já que a hanseníase é uma doença que ela maltrata muito o paciente, mas ela não é de alta letalidade, não é uma doença que tem grandes riscos de óbito. Então eu fiquei surpresa porque eles morreram, né, tão cedo, né, porque eu conheço vários hospitais colônia no Brasil e tem paciente de quase 100 anos, certo? Sequelados, mas vivos. Então eu fiquei a me interrogar, né, e a pensar que essa mortalidade tão precoce dos alagoanos
foi por conta da dupla exclusão, que eles foram excluídos inicialmente da sua casa para o hospital e depois do seu estado. Clodes Tavares também colabora com a tese de mestrado da enfermeira Nayara Rodrigues, que em suas pesquisas encontrou a família de Saltiron. A tese, que deve ser defendida no mês que vem, já tem uma conclusão. O isolamento terminou, mas o estigma da doença não. Até hoje, da fala desses irmãos, é que eles trazem para mim bem claramente, né? Abrindo aspas, que é uma fala deles. Nayara, você que está estudando agora, que é jovem, você até pode achar que tem cura. Vocês que são jovens, que chegam agora, para vocês existe cura. Para vocês a hanseníase ela já é curável. Mas para a gente que foi isolado, para a gente que viveu lá atrás, ela não tem cura. Eu posso não ter o bacilo no meu corpo, mas a hanseníase continua comigo. O Brasil teve mais de 100 colônias de isolamento e pelo menos 20 mil brasileiros foram aprisionados por um crime não cometido. Hoje são 30 colônias em 22 estados. A hanseníase é causada pela bactéria Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen. A doença, que tem cura, começa com manchas esbranquiçadas, caroços avermelhados ou castanhos. Nessas áreas, normalmente, a pessoa tem perda de sensibilidade. O Brasil é campeão mundial em prevalência de hanseníase, com 26 mil novos casos da doença por ano, muitos deles em crianças. É inadmissível, né, no nosso país não priorizar essa patologia. Ela realmente está na relação das doenças negligenciadas pela OMS e ela realmente é negligenciada na gestão, na academia, na parte científica, na indústria farmacêutica. Nós temos muito atraso em relação a essa patologia. E assim, coincidentemente, é uma doença em que quase que 90% dos casos são de pessoas da exclusão social. São pessoas com baixa escolaridade, né? Quem adoece de hanseníase no Brasil são pessoas de baixa escolaridade, pessoas da raça parda e negra, pessoas com baixos salários, de periferias. Então, as políticas públicas, né, voltadas para a hanseníase deixam muito a desejar, certo? E assim, a gente está vivendo um momento agora de declínio na endemia e que para algumas pessoas podem estar pensando que está controlando. Mas quando a gente analisa os outros dados, como por exemplo, a detecção de casos em crianças, que não é comum e que está aumentando, é um indicador que denota endemia oculta. No caso do estado de Alagoas, é o segundo estado que tem o maior percentual de diagnóstico com grau 2 de incapacidade, que são as sequelas, que são irreversíveis, né? Que vai mudar muito o destino dessas pessoas. Em 2007, após uma luta incansável do MOHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, o governo brasileiro se tornou o segundo no mundo a indenizar as vítimas do isolamento. O primeiro foi o Estado japonês, que até os anos de 1990 manteve os pacientes em colônias. Agora, no Brasil, a meta é buscar reparação para os filhos dos pacientes excluídos, que passaram a infância e a adolescência em preventórios, longe de tudo, sem perspectiva alguma de retomar a própria vida. Do jeito que a gente era forçado a ficar lá, não é? Forçadamente, no começo de tudo, a gente foi forçado também a sair. Foi forçado a sair, porque o que disseram para mim, você não pode mais estar aqui, você não tem condição de estar aqui mais, porque você foi curado. Tá aí, gente. Esse é um retrato exclusivo do jornalismo da TV Mar de uma história que poucos alagoanos, eu posso até dizer pouquíssimos alagoanos, conheciam. Então, por isso, eu agradeço a todo mundo da equipe aqui da TV Mar, sem dúvida nenhuma.
Foi uma matéria que deu muito trabalho para fazer, mas ao mesmo tempo muito prazer em poder contar essa história que estava escondida. Tanto é que ainda hoje nós temos lá em Pernambuco alagoanos que vivem isolados por causa dessa doença, que tem cura, mas é milenar, mas até hoje enfrenta o drama, a dor do isolamento e principalmente do preconceito. Também quero agradecer demais a Nayara e a professora Clodes, que nos ajudaram na construção desta reportagem. Muito bem, vamos então para um rápido intervalo e já a gente volta com a previsão do tempo, os pitacos do Alexandre Lino. Ontem o CSA conseguiu um empate, na minha opinião, muito importante. Mas quem sabe de esporte, quem sabe de futebol, é o Alexandre Lino. A gente volta já com muita informação para você. Até já.